Titã ou Caneta Azul? Hoje entrevistarei um luthier. Por ser um assunto muito delicado. Farei perguntas sérias. A vida é um violão igual o Gepeto deu ao Pinóquio. Será que ele irá responder? Os soldados começam a tocar a guitarra assim, e aí cria uma barreira. Perguntas complexas. Também mostrarei meu conhecimento com instrumentos de cordas. Minhas habilidades ancestrais. Perguntas importantes para a humanidade. Hoje eu estou no Rio Grande do Norte, em Natal, mais especificamente, para entrevistar um luthier. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, então aqui hoje eu vou entrevistar ele e tirar todas essas dúvidas que eu imagino que vocês também têm. Hoje eu estou aqui com Wilson Gomes. O que faz exatamente um luthier? O luthier ele é responsável pela construção e reparo de instrumentos musicais. Assim, existe uma vasta área, né, de serviços nessa profissão, desde a questão de reparos como da própria construção, né? E normalmente existem luthiers que trabalham com determinadas tarefas, né? Outros fazem outras e poucos fazem todos os tipos de serviço, como é o meu caso, né? Tipo assim, só que a minha área de luthieria, ela é para instrumentos de corda, certo? Então, violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, bandolim. Eu não costumo fazer serviço, apesar de já, né, ter feito alguns, mas não gosto de pegar muito instrumentos eruditos, né? Tipo cello, violino e tal. Eu acho que a pergunta que todo mundo que está assistindo provavelmente tem dúvida é: dá para se viver bem sendo luthier no Nordeste? É possível, porque na realidade assim, o luthier ele não faz serviços apenas para profissionais, né? Músicos profissionais, a gente faz para todo tipo de gente. Amadores, pessoas que estão iniciando, criança, que o pai diz, tem esse violão aqui, eu queria consertar para que ele aprenda a tocar um violão, uma guitarra e tal, entendeu? Então, é muito abrangente essa área. Recentemente eu estava olhando algumas publicações no Instagram, porque eu tenho me interessado um pouco sobre instrumentos de corda, principalmente guitarras, e aí eu estava vendo que algumas pessoas nos comentários falavam a respeito da madeira, do instrumento, sobre influenciar o som, principalmente de guitarras e tal, e eu percebi que tem um embate na internet em relação a isso. Então, eu realmente tenho dúvida, influencia ou não o tipo de madeira? Exatamente. Existem muitas polêmicas a respeito da questão de madeiras que são utilizadas em instrumentos, mas, a princípio, os instrumentos acústicos são os instrumentos totalmente dependentes da madeira, né? Eles necessitam de uma vibração, né? Da acústica do instrumento, e diferentemente de instrumentos de corpo sólido, como é a guitarra, o contrabaixo, né? Porque por mais que se ache que a captação, né, ela tem o poder de detectar certas diferenças na tonalidade da madeira, isso, quando se trata de instrumento de corpo sólido, não existe, porque o captador em si, ele não tem essa capacidade. Um captador de guitarra, por exemplo, ele tem uma captação eletromagnética. Então, a corda de aço, ela faz uma vibração, o ímã que tem no captador, né, ele capta essa vibração da corda, passa pela bobina do captador, né, e vai para fora do instrumento para ser amplificado, né? E esse captador, ele não pega as variações da madeira. Já o instrumento acústico, não. Ele precisa da vibração do tampo, porque o captador em si, né, ele recebe o peso das cordas sobre o rastilho, e o rastilho está em cima do captador, e esse captador, ele vai sentir
toda aquela vibração do tampo. Então, quanto melhor o tampo, né, se é um tampo maciço, então isso influi realmente. Mas para instrumentos de corpo sólido, é pura perda de tempo quem vive fazendo celeuma a esse respeito. Então, toda aquela história de você pagar 5, 10 mil reais a mais em uma guitarra porque eles garantem que tem uma madeira mais premium, seria mais uma questão de falácia mesmo em relação a isso. Muitas vezes sim. Que a madeira pouco influencia. Legal, isso daí realmente é uma polêmica que eu estava lendo muitos comentários e vi as pessoas falando a respeito disso, mas é bom saber disso. Então, inclusive, desculpa estar interrompendo, tudo bem. Mas hoje que eu digo de uns anos para cá, existem alguns testes cegos, né? Que determinado músico vai lá, ou até alguns luthiers já fizeram isso, eles pegam, constroem diversos corpos de guitarra em madeiras diferentes, por exemplo, pegam o mesmo captador, as mesmas cordas e coloca ali e dá uma palhetada, ou então toca o instrumento e passa para o pessoal, tipo no YouTube, né? E as pessoas escutam aquilo ali, só que ele não está vendo a imagem, certo? Né? Só que no início ele diz, ó, fiz aqui, utilizei cedro, mogno, alder, sei lá, ele faz vários freijosos, né, madeiras nacionais e tal. E eles dizem, agora vocês vão lá e mostra seus conhecimentos de madeira aí, diz que que madeira é essa que está sendo tocada aqui, né? Já que vocês conhecem tanto. Aí depois ele vai lá e revela, né, qual é qual, tá entendendo? E na maioria das vezes as pessoas acabam não acertando as respostas que elas dizem. Madeira X tem um som assim, madeira Y tem um som assado, e no final dá tudo errado. Ou seja, mostrando que eles não... Sim. Né, não percebem, é só uma coisa do imaginário aí, né, da ficção. Mas na hora de fazer a manutenção de algum instrumento, existe alguma madeira que facilita o trabalho, ou é muito prático com todas elas? A luthieria é muito complexa, assim, a sua pergunta ela deixa um leque de resposta, porque tipo assim, nem todo serviço que a gente faz, toda a manutenção, a gente vai necessariamente mexer com a madeira, né? A gente vai precisar fazer intervenção na madeira, né? Então, mas falando especificamente sobre madeiras, sim, existem madeiras que elas são mais fáceis de trabalhar, outras são mais complexas, assim, elas arrepiam, elas estaqueiam, tá entendendo? Então, tem essa diferença. Inclusive, essa questão da madeira, né, que a gente estava falando anteriormente, né, onde o pessoal diz, um instrumento, né, quando tem uma madeira boa, ele custa mais caro por conta da madeira, que é uma madeira que tem uma boa sonoridade, quando na realidade quem criou toda esse mito da madeira foram os americanos, né, porque foi nos Estados Unidos onde eles criaram todo o mito em relação à madeira, por conta da demanda que eles tinham lá. Vou citar um exemplo aqui. A Gibson Les Paul antigamente era feita de mogno, né? Corpo de 6,2 centímetros de espessura, né? De altura assim, o corpo dela. E era um instrumento bem pesado e caro. Eles diziam, mas para ter essa sonoridade encorpada, um som mais grave e tal, é justamente por conta dessa madeira. Aí o preço é por conta que essa madeira ela vem do Brasil, é o mogno, né, brasileiro, a escala é feita de ébano, que vem da África. Então eles criaram todo um mito, quando na realidade isso era simplesmente por se tem abundância, tipo o alder, o ash, o maple, né, que era muito abundante lá, então era uma madeira que eles costumavam
ter mais facilidade, né, de usar. Algumas, apesar de serem baratas, né, e bem abundante, mais macia, tipo o basswood, né, que é uma madeira mais macia, então necessitava um aparelhamento, né, maior para dar resistência mecânica, né, para evitar de qualquer pancadinha dar aquela machucada, tá entendendo? Aí muitas vezes um instrumento desse acabava sendo mais barato a madeira, mas em compensação o trabalho era dobrado, né, porque tinha outra questão envolvida, né, na hora da pintura, tá entendendo? Então eles criaram toda essa questão de madeiras. Então existe aí, até se alguém queira buscar, existe um músico e é professor lá nos Estados Unidos, o nome dele é Scott Groove. Ele tem um monte de vídeo desmistificando toda essa questão de madeiras, né, de como esse mercado foi criado, né. Já houve algum instrumento que chegou aqui sem salvação nenhuma, mas o cliente queria que ajeitasse o instrumento? De vez em quando aparece um instrumento, principalmente um instrumento acústico, né, tipo violão, violões antigos, né, eles acabam tipo pegando a umidade, às vezes mesmo leva a chuva mesmo, e eles se destroem, né, eles incham, a cola amolece e solta, né, partes e tal. E tem instrumento que realmente fica numa situação onde é para descarte mesmo, mas eles chegam aqui querendo fazer, porque diz, porque tem um valor sentimental e tudo mais, e eu quero consertar. E por mais que a pessoa diga, seria mais interessante você pegar esse dinheiro, você comprar um instrumento novo, você vai comprar um instrumento bem melhor do que esse, e você vai gastar menos ainda. Mas eles, não, eu quero fazer e tal. E realmente, eu já peguei instrumento, violão, assim, de eu ter que praticamente fazer outro instrumento, porque eu só aproveitei fundo e lateral do instrumento, o resto todinho estava destruído. Tem um tempo fixo ou um padrão para as pessoas voltarem para fazer manutenção em instrumentos? Dependendo, por exemplo, se o cara é um músico e trabalha regularmente com a sua guitarra ou com o seu violão, de quanto tempo é o tempo ideal, em média, para fazer a manutenção? Isso é muito relativo, porque, assim, nada, como eu digo, a música é pura matemática, né? Mas nessa área da luthieria não existe uma regra, assim, né? Porque, tipo assim, um músico que supostamente usa muito o instrumento, né? Muitas vezes ele não usa tanto assim, tá entendendo? Ele toca, sei lá, 2, 3 vezes por semana, mas em compensação, né? A forma como ele toca já não degrada tanto, sabe, as cordas ou os trastes do instrumento. Então, depende muito. Às vezes, um instrumento que a pessoa usa pouco, mas vamos supor, ele passou muito tempo e deixou aquelas cordas enferrujarem, né? Elas ficaram grossas, quase viraram uma lima praticamente, né? De tão áspera que ela ficou, então ela começa a destruir os trastes. Então, às vezes, um instrumento daquele, em pouco tempo, ele pode dar um prejuízo para a pessoa, porque ele começa a destruir os trastes. E um músico, de repente, toca muito mais, e pela forma como ele toca, e tendo esse cuidado com as cordas para evitar que ela oxide, ele venha a durar muito mais tempo, tá entendendo? Então, é um instrumento que costuma ficar parado também, ele tem a capacidade de sozinho deteriorar, enferrujar alguma peça dele? Sim, é bem possível. Inclusive, uma coisa que é muito, assim, acontece com muita frequência, vamos imaginar, a pessoa deixou um instrumento parado por 8 meses, 1 ano e tal, principalmente aqui na nossa cidade, onde a gente tem, né, a gente fica bem próximo do mar, né, então a gente tem uma intensidade muito grande, a umidade é muito alta e tem a salinidade, né, que está suspensa aí no ar. Então, tipo assim, esse instrumento, se ele não tiver bem acondicionado, né, dentro de um case, de uma bag, né, bem fechado, então
ele vai oxidar aquelas cordas sozinho, sem ninguém mexer. E a parte elétrica costuma dar problema nos potenciômetros, na chave. Tem instrumentos que eles, por si só, com o tempo, eles vão criando uma crosta, né? Na trilha dos potenciômetros vai se criando uma crosta, e quando você começa a girar os potenciômetros, ele começa a fazer um barulho, dando uns ruídos. Às vezes, esse problema você vai mexendo ali e ele vai limpar sozinho. Você vai só mexendo os potenciômetros e ele vai limpando ali. Outras vezes, realmente, eles danificam e tem que trocar. E existem casos, isso é bem comum com os potenciômetros da CTS, que são os potenciômetros que vêm nos instrumentos mais caros, por incrível que pareça, né? São os CTS, que vêm nas Fender, nas Gibson americanas, e eles tendem, depois, se deixa muito tempo eles parados, eles travam e você não consegue mais girar. Já teve... E não tem essa história, vou botar um WD-40, vou botar um óleozinho ali que vai liberar, porque não libera. Tem uns que você bota, coloca ele preso num torno, pega um alicate, gira, ele quebra e não gira. Quebra e não descola. Já teve alguma situação muito inusitada, o cara trouxe um instrumento aqui muito diferente de corda ou em uma condição muito específica que você lembra até hoje? Tem, sim. E muitos instrumentos, muitas vezes as pessoas acabam abandonando, se são instrumentos muito... Como aquela história que eu falei de instrumento mais antigo, né, que estão bem danificados. Então, geralmente, hoje nem tanto, mas antigamente eu costumava iniciar trabalho sem receber um percentual, né? Que a pessoa dizia, para fazenda aí que depois eu adianto uma parte e tal. E algumas vezes a pessoa acabava desistindo e abandonava o instrumento aqui. Então eu cheguei a colocar, depois de anos, né, logicamente, eu não costumo colocar instrumento fora assim, mas instrumento com mais de 8 anos, 10 anos abandonado, eu joguei muito instrumento fora nessa situação, sabe? Quando eu ia me mudar, aí aqueles que eu via que a pessoa não ia voltar, eu descartava. E agora mesmo eu estou com um instrumento ali, que é uma guitarra super rara. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar o nome da marca. Moridaira. É um instrumento bem antigo. Tanto é que na época que a pessoa me trouxe esse instrumento aqui, ele disse que foi uma pessoa que tinha comprado na Inglaterra e ele mostrou alguns documentos do instrumento. E era do tempo que eu acho que ainda se batia foto com... Esse captador não é original, pólvora, sabe? É uma coisa bem arcaica e esse instrumento está ali dentro. E a pessoa, ainda tentei várias vezes contactar ele, não, porque eu estou na Bahia, depois quando eu voltar para aí e tal, e nunca mais deu notícia, e está ali o instrumento. Como é uma raridade, eu também não quis dispensar ele, né? Recentemente eu estava vendo uns vídeos também que algumas pessoas conseguiam afinar o violão sem o uso de um equipamento, porque eu já vi algumas vezes alguns equipamentos que as pessoas usam durante a afinação do violão, você verificar se as notas estão corretas. Trabalhando muitos anos como luthier, consegue identificar e chegar muito próximo disso e ajustar um violão sem precisar de um equipamento daquele? Sim. Existem algumas formas de fazer a afinação, né? Logicamente, a mais comum, nos primórdios, né, se usavam o chamado diapasão, né? Que era uma espécie de um ganchinho de aço, inox, e você batia e ele dava o Lá em 44 Hz, né? Então você afinava aquela corda e por ela você afinava o restante das outras. Hoje é muito comum se fazer afinação com os afinadorzinhos de contato, né, que você põe preso no chamado de clipe, né? Afinador de clipe, você bota no headstock, na mão do instrumento, ou então aqueles que através uma espécie de microfonezinho que capta o som, né? Mas
a pessoa pode, tipo, fazer uma afinação mesmo fora do diapasão, né? Você pode, de repente, você está com o instrumento, na hora você não tem como aferir o diapasão, e você pega uma corda específica lá, diz, eu vou por essa aqui, e você afina as outras a partir daquela. E existe também a questão... teve uma época que, assim como eu me dedicava mais à música, eu conseguia afinar um instrumento sem precisar... eu já tinha mais ou menos a tonalidade, né, do Lá em diapasão, e eu conseguia fazer essa afinação do instrumento, corda por corda, simplesmente tocando elas sem precisar fazer aquela comparação uma com outra, tá entendendo? Ia só tem, chegava tan, tá entendendo? Mas é mais... Hoje eu não faço mais, porque eu, de tanto eu, né, fazer o teste dos instrumentos e estar sempre com o afinador ali na minha frente, até para dar precisão para os clientes, né, deixar... Principalmente porque na maioria nem sempre os instrumentos eles são afinados em Lá ou em Mi, como se diz, né? Tipo uma guitarra ou um contrabaixo, tudo mais. Então tem músicos que trabalham, tipo, principalmente músicos que trabalham na noite. Geralmente, como eles cantam uma variedade enorme de estilos, né, de música, né? Então ele precisa, a voz dele, às vezes ele não alcança certas, né, notas altas, então o que é que ele faz? Ele baixa um semitom, um tom, né? Aí isso é bem comum se fazer. Existe também a afinação que é específica para determinados estilos, como são para o rock, né? E às vezes a pessoa coloca o chamado drop C, drop D, né? Si, D, no caso seria o Dó e o Ré, né? Si é o Dó, que é o C, e D, que é o Ré. Então, que são as cifras, né? É porque começa a misturar um monte de informação. Aí, tem estilos musicais, principalmente aqueles rock mais pesados, né? Onde se baixa um tom da corda Mi, às vezes se baixa um tom ou um semitom de todas as cordas, às vezes você baixa um tom de todas as cordas e 2 tons no Mi, tá entendendo? Então cada estilo musical às vezes tem um tipo de afinação, e existem afinações também específicas para determinados estilos mesmo, tipo uma banda criou um tipo de afinação que eles gostam de usar daquela forma ali, tá? Porque facilita na hora de fazer power chords e tal. Então, isso afinação também é outro universo, assim, né? Para se tornar um luthier hoje, quais são as principais barreiras que alguém pode encontrar? Para ser um luthier, assim, na realidade existem diversos fatores, né? Muita gente acha que é simplesmente aprender a fazer o serviço, mas na realidade você precisa fazer um investimento em ferramentas, você precisa ter criatividade, você precisa ter habilidade manual, sabe? Existem serviços e serviços, como eu falo, a luthieria é um universo. Todo dia, assim, é o tipo de serviço que você não tem rotina. Porque uma hora, no meu caso, como eu faço tudo, né, todo tipo de serviço, então uma hora eu tô lixando, né, peças de madeira, né, eu estou fazendo a usinagem, outra hora eu estou fazendo pintura, outra hora eu estou fazendo a parte elétrica, outro momento eu estou fazendo troca de trastes ou retífica de traste. Então é uma coisa muito dinâmica e você, tipo assim... então, tem pessoas que trabalham na luthieria só com a parte de elétrica, só com elétrica. Tem outras que trabalham só com a parte de regulagem. Tem outras que fazem só construção de corpos, né? Faz construção de corpo e braço e vende isso no mercado. Então, existe uma série de... vamos dizer assim, de funções dentro
Agora, como eu digo, assim, já de muito tempo, eu faço tudo. Eu construo um instrumento do zero. Se quebrou um braço de um instrumento, ou quebrou uma mão, esfacelou uma mão, eu vou e faço outra mão. Se ela tiver como consertar, eu faço a colagem dela. Se ela não tiver, eu faço outra mão. Se a mão não der certo, tem que fazer outro braço, eu faço outro braço, né? Já teve instrumentos que o cara passou com o carro em cima do instrumento e esmagou o instrumento e eu recuperei o instrumento. E como veio esse gosto ou essa vontade de trabalhar como luthier? O senhor gostava de tocar antes ou passou a gostar de tocar depois que se tornou luthier? Não, na realidade, assim, desde os anos 80 que eu sempre gostei de violão, então aprendi a tocar violão nos anos 80 de uma forma bem rudimentar, assim, era bem difícil mesmo, porque era um período onde ninguém tinha dinheiro para nada, né? Então, eu precisei tomar instrumento emprestado, aí passava algumas horas com o instrumento, aí dava uns treinos, depois devolvia, depois ficava treinando as notas no braço. Então, no início foi bem complicado, porque eu não tinha um instrumento, então depois, com um certo período, eu comecei a trabalhar e consegui comprar, né, meu primeiro instrumento, depois, né, possuí guitarra e fui estudar realmente guitarra, tá entendendo? Aí estudei guitarra e toquei em bandas de pop rock e depois de muito tempo foi que um belo dia eu levei um instrumento para fazer um concerto e o cara conseguiu deixar pior do que estava. Eu fiquei tão irritado que eu disse, eu mesmo vou consertar. E nessa tentativa de consertar meu instrumento, eu acabei entrando no ramo. Você acha que num futuro muito próximo, talvez as máquinas possam substituir o trabalho de um luthier? Tudo é possível, né? Mas eu acho muito difícil. Ainda é uma coisa muito remota, porque hoje a gente tem, né? Na China, você já tem robôs onde eles têm uma capacidade enorme, mas talvez para a parte de construção isso não vai demorar muito, mas a parte de conserto em si é bem mais complicado, porque o conserto ele exige tipo assim, você teria que passar um prompt enorme para o robô. É como você fazer sei lá, a criação de um vídeo, né? Certo. Você precisa fazer um prompt, né? Para que uma IA crie um vídeo. Aí imagine você ter que fazer um prompt inteiro para que o robô saiba exatamente o que você está querendo. E mesmo assim ele ainda não vai entregar o que você está querendo, porque vai chegar na hora e ele vai dizer, poxa, não era assim. E o estilo musical preferido do senhor, qual é? Qual o estilo de música que o senhor mais gosta? Ou banda? Isso é bem difícil, porque meu gosto musical é muito eclético, então eu escuto muita coisa. Hoje nem tanto, né? Mas eu já cheguei a ter coleção na época de vinil, né? Na época dos anos 90, né? Que tinha muito vinil, né? Se ouvia muito vinil, então eu tinha coleção do Pink Floyd, do Rush, eu tinha praticamente todos os discos dessas bandas, assim, entre outras, né? Mas, tipo assim, eu escuto de tudo. E hoje, como eu estou, né, compondo, né, eu estou fazendo música, então hoje eu escuto até coisa que eu nunca gostei na minha vida, como sertanejo, forró, arrocha. Eu sempre gostei de rock. Então eu escuto de tudo. Dread, Rush, Jethro Tull, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, dos anos 50 para cá, tudo, pop rock,
rock, pop, música chinesa, árabe, eu escuto de tudo. Mas já chegou na categoria do funk ou ainda não, tá circulando ela em volta. Aí é difícil. Algum momento, durante a madrugada, você se pegou ali com o fone escutando uma música e foi parar na categoria do Manuel Gomes com Caneta Azul? Isso aí é a chamada categoria de música que se escuta até em rádio desligado, né? Toca em rádio desligado, você nem quer e a bicha tá tocando ali. Eu vou tirar da tomada e ele continua tocando. Bom, agora a gente, depois de todas essas perguntas sérias, a gente Sério? vai começar agora com a categoria bem mais séria e mais complexa. Tá? Posso dizer que, se não quiser responder por ser um assunto muito delicado, pode ficar sem responder. Eu consigo compreender, eu acho que o espectador também consegue compreender. E a pergunta aqui, que eu acho que todo mundo quer saber, seria possível dar vida a um violão igual o Gepeto deu ao Pinóquio? O Pinóquio é de madeira, os violões, guitarras também são de madeira. Acho que as pessoas querem saber, né? Tudo é possível. O Caneta Azul não faz música, porque é que um violão não pode ganhar vida também e tocar sozinho. Eu também tenho uma dúvida que eu acho que muita gente também tem. Será que no futuro seria possível um solo de guitarra criar uma barreira sônica capaz de ser usada, por exemplo, durante uma guerra? Tipo, os soldados começam a tocar a guitarra assim, e aí criar uma barreira hipersônica e todas as munições que vinham na direção do soldado cair no chão. Olha, isso realmente é uma dúvida muito séria, tá, pessoal? Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. O que você acha? Isso é possível, né? Para um filme. Depois de todas essas perguntas sérias, tá, pessoal? Agora a gente vai para um duelo de bandas para saber qual vai ser a banda finalista, de acordo com o gosto e a opinião do Wilson Gomes, tá? E vamos lá. Queen ou Beatles? É difícil. Mas eu vou de Queen, apesar de eu gostar muito dos Beatles. Mas como eu sou mais roqueiro, então eu acho que o Queen. Queen ou Pink Floyd? Aí você me pegou, Pink Floyd. Pink Floyd ou AC/DC? Ainda eu fico com Pink Floyd. Pink Floyd ou Guns N' Roses? Você nem só pronuncia direito. Guns N' Roses, eu prefiro Pink Floyd ainda. Pink Floyd ou Metallica? Maria. Eu creio que para hoje eu já ia de Metallica. Metallica ou Linkin Park? Apesar de eu gostar do Linkin Park, mas o Metallica tem muito mais, né, músicas interessantes. Metallica ou Nirvana? Também adoro Nirvana, mas eu acho que eu ainda fico com Metallica. Vamos entrar nessas bandas brasileiras. Metallica ou Legião Urbana? Totalmente outra história. Mas já que você está dizendo que vai entrar para brasileira, então eu vou pular para Legião Urbana. Legião Urbana ou Charlie Brown? Eu ainda fico com Legião. Legião Urbana ou Titãs? Eu vou passar para o Titãs. Titãs ou Capital Inicial? Fico com Titãs. Esse daqui vai ser difícil, tá, pessoal? Titã ou Caneta Azul? Deixa o Titãs lá, do meu lado. Deixa o Caneta Azul escrevendo por aí. É o Titãs ou Anitta? Claro que é Titãs. Então, Titãs é a banda vencedora, pessoal, tá? Depois dessa rodada intensa. Bom, o vídeo foi esse, tá, pessoal?
entrevistando o luthier, o Wilson Gomes. Eu vou deixar todas as redes sociais dele na descrição do vídeo, tá? Então, você vai clicando lá, você vai achar o Instagram. Não está muito ativo, né, no Instagram recentemente. Que eu perdi todo o meu conteúdo, todos os vídeos que eu tinha, um monte de trabalhos, eu perdi tudo, tive que fechar e abrir outro e praticamente não tem nada e eu não estou tendo tempo para fazer novos vídeos. E não sei nem se eu encontro os outros, né, os vídeos antigos, porque normalmente eu gravava no celular e jogava lá e me confiei que estava lá, estava guardado e do celular eu apaguei e fiquei sem nada. Mas no Facebook tem algumas coisas. Ok, então vou deixar o Facebook e vou deixar o Instagram do Wilson. E se vocês seguirem ele bastante, é provável que ele volte a produzir aí os conteúdos também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sei que foi um vídeo muito sério, eu não pretendo ficar produzindo conteúdo tão formal dessa forma, tá, pessoal? Ainda mais com perguntas tão complexas. Mas deixa o like aí, tá, pessoal? Até o próximo vídeo, e é isso.